Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos continuar o estudo de regressão linear múltipla, observando algumas medidas importantes e dando continuidade ao exercício que a gente começou na aula anterior. Aqui relembrando a expressão, como fica uma função de regressão amostral. E a primeira coisa que a gente vai observar é informações sobre a soma dos quadrados. A gente já observou em momentos anteriores que a soma total dos quadrados é dada pela soma dos quadrados explicados mais a soma dos quadrados dos resíduos. A gente tem, para a soma total dos quadrados, duas possibilidades. Se a gente está usando ou não a notação matricial. O exercício que a gente vai fazer, a gente vai adotar a notação matricial. Então, a gente vai usar essa segunda parte aqui. Y transposto vezes Y menos N vezes o valor médio de Y. Para achar o valor médio de Y ao quadrado. Então, para achar o valor médio de Y, eu vou somar todos os valores de Y e dividir pela quantidade de observações que a gente tem. E a soma dos quadrados explicados, se a gente for usar a notação matricial, vai ser beta transposto, x transposto y menos n vezes o valor médio de y ao quadrado. E, por fim, a terceira medida, a gente pode fazer a diferença dessas duas informações que a gente acabou de observar. Outra medida que a gente vai precisar calcular no exercício de hoje é o coeficiente de determinação múltiplo. A gente já tinha trabalhado com o coeficiente de determinação, o Rzinho pequeno quadrado, que era quando a gente estava trabalhando com regressão linear simples. Então, o que muda agora é a notação. Primeiro, a gente trabalhava com R2 pequeno, né? O R2zinho. Ele era o coeficiente de determinação. Quando a gente estava tratando com regressão linear simples. Então, o equivalente ao coeficiente de determinação vai ser o coeficiente de determinação múltiplo. E a gente usa a notação que é R maiúsculo, né, quadrado. Ele vai medir, o R2, ele vai medir a proporção da variação da variável y, que é explicada conjuntamente pelas variáveis x. Então, na regressão linear simples, a gente só tinha essa relação com uma variável x, tá? E aqui a gente pode ter mais de uma variável x. A gente tem possibilidade de calcular o R2 quadrado como sendo a relação entre a soma dos quadrados explicados pela soma total dos quadrados. E na notação matricial, o R2 ele vai ser dado por essa expressão aqui, tá? Que são as expressões de SQ e STQ que a gente observou no slide anterior. Quando a gente vai olhar essa medida, a gente observa que o R2 ele é sensível ao número de variáveis explanatórias que a gente vai incluir no modelo de regressão. E o que vai acontecer é se a gente inserir muitas variáveis explanatórias, é possível que o valor do R2 ele aumente ou permaneça constante, mas a gente nunca vai observar a diminuição dele. E aí a dificuldade é que nessa medida a gente não está levando em consideração o número de graus de liberdade. Então, a gente pode estar inserindo diversas variáveis, né, e fazendo com que o R2 aumente e, no fim, não vai estar fazendo sentido a gente fazer a inserção daquelas variáveis, tá? Então, um dos motivos disso é que ele não reflete, né, o número de graus de liberdade. Então, o que se faz é apresentar uma medida que a maioria dos softwares traz, que é um valor que a gente chama de valor de R2 ajustado.
O valor de R2 ajustado, ele é, como o próprio nome sugere, ele é ajustado pelo número de graus de liberdade. Então, a gente tem essa expressão aqui para o R2. E se a gente quiser levar em consideração a medida que a gente já tem do R2 não ajustado, né, o coeficiente de determinação múltiplo, a gente vai ter essa relação aqui envolvendo as duas medidas, tá? Então, o R2 ajustado vai ser 1 menos R2 vezes N menos 1 sobre N menos K. A gente pode observar em relação à expressão anterior que se a gente tem K igual a 1, o R2 é igual ao valor do R2 ajustado. Se K for maior que 1, o R2 ele é maior do que o R2 ajustado. E a gente consegue perceber também que o R2 ajustado ele pode ser negativo, ao contrário do R2, embora que na prática, quando ele for negativo, a gente vai adotar como sendo zero. Então, com isso, a gente consegue ter uma medida melhor, né, para a qualidade do ajustamento, utilizando o R2 ajustado, do que utilizando somente o R2. O porquê que essa medida ela vai ser melhor? Tá? Porque quando a gente acrescentar novas variáveis ao modelo de regressão, o R2 em geral ele vai aumentar, né? Enquanto que o R2 ele pode subir ou pode baixar. E o uso do R2 ajustado, ele pode eliminar, pelo menos um pouco, né, o incentivo que os pesquisadores têm de incluir várias variáveis no modelo, sem pensar muito se elas deveriam realmente ser inseridas no modelo ou não, simplesmente porque isso pode provocar um aumento no valor do R2, do coeficiente de determinação múltipla. Tendo em vista que a gente está observando essas informações sobre a soma dos quadrados, a gente pode observar como ficaria a tabela nova para um modelo de regressão linear com K variáveis, usando a notação matricial. Então, aqui, nessa primeira linha, né, se a gente olhar a soma dos quadrados explicados, né, que é a soma dos quadrados que é decorrente da regressão, a gente tem essa expressão para a soma dos quadrados. O número de graus de liberdade associado vai ser K menos 1. E a soma de quadrados médios, que seria essa relação, esse quociente, né, entre essas duas medidas, dada por essa expressão aqui. Né? Quando a gente leva em consideração a soma dos quadrados dos resíduos, a gente já observou, né, essa expressão aqui. Essa soma dos quadrados dos resíduos tem N menos K graus de liberdade, e aí o valor médio da soma dos quadrados dos resíduos seria a divisão do valor que a gente encontra aqui, dividido por N menos K. E, por fim, a soma total dos quadrados, que é a soma dessas duas parcelas. A gente tem uma forma de calcular aqui o valor que seria encontrado. O número de graus de liberdade é N menos 1. Então, essa seria a configuração para uma tabela nova, considerando a notação matricial do modelo de regressão da gente. Dado que os erros eles vão estar normalmente distribuídos, né? Se a gente a gente assume isso, quando a gente pensa num teste de hipótese, onde a hipótese nula vai levar em consideração, vai propor que todos os betas eles sejam nulos, a gente consegue mostrar que essa estatística, a estatística F, está colocada por essa expressão aqui, ela vai seguir uma distribuição F com K menos 1 graus de liberdade no numerador e N menos K graus de liberdade no denominador. Então, a gente consegue calcular a estatística usando essa expressão aqui e ela vai se assemelhar a uma distribuição F, onde ela vai ter K menos 1 graus de liberdade no numerador e N menos K graus de liberdade no denominador. Com isso, se a gente tem uma estatística, a gente pode agora testar essa hipótese
para verificar se tem possibilidade de a gente fazer ou não rejeição da hipótese nula. Comparando o valor da estatística, que a gente vai calcular, usando essa expressão, com o valor de f que a gente busca numa tabela de distribuição f, levando em consideração o número de graus de liberdade do numerador e do denominador, tá? E o valor do alfa que a gente vai atribuir, né? A gente vai escolher. Uma maneira alternativa para a gente calcular a estatística e, por consequência, uma tabela ANOVA é considerando o f em termos do coeficiente de determinação múltiplo, em termos do R2. Então, a expressão para a estatística seria essa, que está colocada aqui em cima. F vai ser no numerador R² dividido por K menos 1. E no denominador, a gente vai ter 1 menos R² dividido por N menos K. Então, a gente vai observar agora algumas medidas importantes que a gente apresentou, que a gente já tomou na aula de hoje, utilizando, né, o mesmo problema que a gente trabalhou na aula inicial sobre regressão múltipla. O problema, ele observa a relação entre a renda familiar e salários mínimos, disposta na variável y, anos de estudo na variável x2 e idade na variável x3 do responsável pela família. Então, a gente vai precisar encontrar quem é o R2, quem é o R2 ajustado, observar a tabela nova e realizar o teste de significância geral da regressão, o teste F, né? Vamos calcular a estatística, consultar a tabela, para verificar se a gente pode ou não rejeitar a hipótese nula de que todos os valores de beta, beta 2, beta 3, eles sejam iguais a zero. Então, aqui a gente tem qual seria o modelo de regressão linear múltipla amostral, né, como a gente considera K variáveis, onde essas K variáveis, uma é referente ao regressando e K-1 regressores. Para o problema que a gente trabalhou na aula anterior e que a gente vai dar continuidade na aula de hoje, a gente observa, né, que y seria 1,9, 1,9 mais 1 vezes x2i mais 0,06 x3i. Então, com isso, aqui a gente pode identificar, né, que o problema ele tem 4 observações. O problema seria esse aqui, que a gente já apresentou. Então, eu tenho 4 observações. Então, dessas 4, eu tenho 4 observações, então meu nzinho seria 4. E eu tenho K igual a 3. A gente tem 3 variáveis no modelo. E aqui estão expressos, né, quem são os valores de beta 1 chapéu, beta 2 chapéu e beta 3 chapéu. Né? Então, aqui beta 1 é 1,9, o beta 2 chapéu é 1 e o beta 3 é 0,06. Então, aqui novamente as informações que a gente vai estar trabalhando. E aí, para a gente calcular quem seria a soma total dos quadrados, a gente vai precisar y transposto com y menos n vezes o valor médio de y ao quadrado. Para fazer y transposto vezes y, a gente pega, né, as informações que estão nesse vetor y, que seria aqui 4, 8, 10, 12, e aqui é o seu transposto. N a gente já observou que é 4, e esse y barra seria o somatório dos yi dividido por n. A gente consulta aqui a tabela anterior, a gente vai somar 4 mais 8 mais 10 mais 12, o somatório disso aqui é igual a 34, e se a gente faz 34 dividido por 4, a gente vai obter um y barra de 8,5. Então, aqui a gente tem, né, menos 4 vezes 8,5 ao quadrado. A gente executando esse produto aqui dessas duas matrizes, a gente vai obter 324, e essa continha aqui a gente obtém
289, então a soma total dos quadrados vai ser igual a 35. Para encontrar a soma dos quadrados explicados, eu vou precisar, né, beta transposto, beta chapéu, né, a transposta dos valores, né, que a gente encontrou para os valores de beta chapéu, né, os valores previstos, estimados, perdão, e x transposto y, essa matriz aqui, a gente já calculou na aula anterior, a gente precisou em alguns pontos dessa matriz, x transposto y, tá? E essa aqui é apenas a transposta da matriz coluna, né, de beta chapéu. Então, aqui está o transposto do beta chapéu, da matriz do beta chapéu, x' y é essa matriz aqui, essa matriz coluna. Então, a gente precisa fazer esse produto, que vai dar um escalar, menos 4 vezes o valor de y barra ao quadrado. Então, feito isso, a gente vai encontrar que SQE é 34,8. Então, por consequência, a soma dos quadrados dos resíduos vai ser a diferença, né, de STQ menos SQE, que vai ser 0,2. Quando eu tenho as informações sobre essas somas de quadrados, é possível a gente calcular quem é o valor do R2, o coeficiente de determinação, né? Múltiplo. Esse R2 aqui, aí vai ser o SQE sobre STQ, a gente já calculou ainda agora, né? E a gente obtém, fazendo esse quociente, aproximadamente 0,9942. A gente está fazendo um truncamento, fazendo um arredondamento para esse valor de R2. Então, tem bem mais casas decimais, mas a gente está arredondando aqui com 4 casas decimais. Esse valor de R2 é um valor muito bom, um valor bem alto, bem próximo de 1. E o que esse valor de R2 significa? A gente pode, quando observa esse valor, dizer que as variáveis anos de estudo, x está em x2, e a variável idade, né, que está lá em x3, elas explicam conjuntamente 99,42% aproximadamente, né, da variabilidade observada para variável renda familiar na amostra que a gente tem. Então, essa medida aí é uma medida bem importante, um valor bem alto, bem considerável. E aí, observe que para a gente calcular quem seria o R2 ajustado, né? Então, R2 ajustado, a gente chama dessa forma, aqui é o R2, em cima a gente põe barra, a gente consegue calcular usando essa expressão, e o valor que a gente vai encontrar para o R2 ajustado é de 0,983. E vejam que se verifica o que a gente tinha comentado anteriormente, que o valor do R2 ele é menor do que o R2 ajustado é menor do que o valor do R2. Para a gente montar a tabela nova, a gente vai precisar levar em consideração a soma dos quadrados explicados, soma dos quadrados resíduos, e a soma dessas duas informações fornece para a gente a soma total dos quadrados, né? O número de graus de liberdade respectivo para cada uma dessas somas, a gente está indicando aqui. Então, para SQE seria K-1, né? Graus de liberdade, então vai dar 2. Para o SQE, o número de graus de liberdade vai ser N-K, então vai dar 1. E a soma total dos quadrados, o número de graus de liberdade vai ser N-1, que vai dar 3. Então, depois eu calculo quem são a soma dos quadrados médios, pegando essa informação e dividindo por esse valor. Para cá, vou fazer esse aqui sobre esse. Então, tenho essas duas medidas. E para encontrar a estatística do teste, ou a estatística, né, referente a essas informações, a gente faz a relação entre a soma dos quadrados médios. Então, eu vou encontrar um valor de estatística de 87. Então,
esse valor de estatística, quando eu formular uma hipótese, eu posso tirar conclusões, fazer inferências sobre a significância do meu modelo, quanto é que minha regressão de fato explica, tá? Então, a gente costuma olhar essa estatística pensando sempre que ela traz informação, né, de um valor de estatística que está associado ao número de graus de liberdade que aparece no numerador e no denominador. Então, esse valor de f ele está associado a 2 graus de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Tá? Então, meu f seria esse aqui. O teste de hipótese, então, que a gente vai fazer para verificar, né, se de fato meu modelo de regressão tem essa característica de que nem todos os betas eles são iguais a zero, a gente formula a H0 como sendo beta 2 igual a beta 3 igual a zero, e a minha hipótese alternativa, nem todos os betas são iguais a zero. A regra de rejeição vai ser, a gente vai rejeitar H0 se o valor da estatística, que a gente calcula, ele é maior do que um valor de estatística de um valor de F que a gente busca numa tabela, considerando o valor do alfa, né, o nível de significância do teste que eu quero, K-1 graus de liberdade no numerador e N-K graus de liberdade no denominador. Então, inicialmente, a gente vai considerar aqui um alfa de 0,1, ou seja, nível de significância de 10%. Vou considerar esse alfa de 0,01. Então, o que eu vou buscar na tabela? Eu vou buscar um valor de f para um alfa de 0,1, considerando 2 graus de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Então, a gente vai encontrar, ao consultar a tabela, 49,5, tá? Esse valor foi consultado na tabela F. Então, observe aqui, a tabela F é essa. Ela fornece aqui para cada coluna o número de graus de liberdade do numerador. E aqui, para blocos de linhas, eu tenho informações sobre o número de graus do denominador. Então, eu tenho 2 graus de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Estou considerando um alfa de 0,1. Então, com essas informações, eu vou cruzar aqui e eu vou ter um valor de F tabelado de 49,5, tá? Que foi o que a gente utilizou aqui. Como a minha estatística do teste que eu encontrei foi 87 e esse valor é maior do que o valor tabelado, tá? Considerando esse nível de significância de 10%, a gente consegue rejeitar H0, né? Então, rejeita-se H0 ao nível de significância de 10%. E a conclusão que a gente tem, então, é que há evidências de que o modelo contribui, né, o modelo de regressão, ele contribui para explicar a variabilidade da renda familiar. Então, se a gente não tivesse conseguido rejeitar, é porque a gente não iria... É como se a gente considerasse que seria equivalente a gente considerar que tanto o valor de beta 2 quanto o valor de beta 3, de fato, seriam iguais a zero, tá? Então, não é isso que a gente conclui aqui, a gente conclui que a gente consegue rejeitar, né? Se consegue rejeitar, beta 2 e beta 3 não são simultaneamente iguais a zero, né? Nem todos os betas são iguais a zero, e aí a gente consegue dizer que há evidências de que o modelo ele consegue explicar a variabilidade da renda familiar, o Y, tá? Mas observe que, diferente do que a gente vinha fazendo, normalmente, a gente escolheu um nível de significância de 10%. A gente não escolheu de 5%, que normalmente é o mais comum, tá? Então, vamos considerar também para 5% e observar o que aconteceria. Então, se a gente considerar um alfa de 0,05, o que vai acontecer é o meu valor do F para esse nível de significância, e considerando, né, o número de graus de liberdade no numerador e no denominador, vai ser maior do que a estatística do teste. E se é maior, nesse caso, a gente não rejeitaria H0. Então, para um nível de significância de 5%, a gente não consegue rejeitar o H0. A gente só consegue rejeitar considerando 10%. Então,
O clássico é calcular sempre considerando 5%, tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia voltar aqui e dizer que essa evidência, né, contribui, mas veja, tá gerando evidência a 10%, né? Quando a gente olha 5%, não gera evidência. Então, a gente tem ali uma evidência moderada de que o modelo, de fato, contribui para explicar a variabilidade da renda familiar. E só para concluir, aqui a gente tem, né, a forma como a gente calculou e encontrou esse valor tabelado. Agora a gente está considerando, né, um grau de liberdade no numerador 2, grau de liberdade no denominador 1. E agora o alfa de 0,05 está gerando um valor tabelado de 200. E só para concluir, a gente observa que uma maneira alternativa da gente calcular a estatística seria utilizando essa expressão aqui. Isso faria com que a gente tivesse uma mudança, né, na forma de apresentação da tabela nova também. Essas são as principais referências que a gente utilizou para a aula de hoje. O livro do Gujarati e o livro do Maia, Econometria, Conceitos e Aplicações. E nas aulas seguintes, a gente continua ainda estudando sobre regressão linear múltipla. Então, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!